setor, tem apresentado duras críticas ao funcionamento do SINSE. Este serviço não tem cumprido o real papel? Bom, duras críticas ao funcionamento do SINSE não é bem assim. O que eu procurei fazer, sobretudo neste livro, e que foi uma coisa, digamos assim, inesperada, não era algo sequer que estava previsto, porque eu propus-me, digamos assim, a fazer um estudo para assinalar os 50 anos da nossa independência. E então pensei em escrever 3 livros. E fiz o primeiro livro o ano antepassado, já em 2023, que foi apresentado publicamente a 30 de agosto de 2023, que foi o Estado de Violência e Violência de Estado, uma reflexão sociológica sobre a realidade política, econômica e social da Angola. E após a publicação desse livro, surgiram situações menos boas, inesperadas mesmo, por parte do atual chefe do Serviço de Inteligência, de Informações e Segurança do Estado, o senhor General Miala, que surpreenderam bastante. E então isso, confesso, até certo ponto... Quais foram estas situações menos boas? Bom, não vamos entrar em detalhes. Primeiro é que o senhor General Miala se propôs a patrocinar o livro, o primeiro livro. E eu recusei o patrocínio. E cumpriu? Não cumpriu porque eu recusei o patrocínio. Mas depois houve violações dos instrumentos legais do próprio SINSE para me prejudicar. E porque o senhor General Miala tinha planos com o livro. E então, não vamos aqui entrar em detalhes, mas este livro acaba por trazer essas referências relativamente ao posicionamento assumido pelo senhor General Miala, após prometer patrocinar e eu me ter recusado o patrocínio. E foi aí que eu, em colaboração com especialistas em área de psiquiatria, psicanálise e psicologia biavorense, brasileiros, altamente reputados, como eu já estava a escrever esse livro e em função dos acontecimentos, resolvemos traçar o perfil do senhor General Miala, face à responsabilidade que ele tem perante o país e o próprio serviço. E é o que este livro traz, praticamente, em relação àquilo que é a conduta do senhor General Miala, atendendo o nível de responsabilidade que tem para o país e o próprio nível de responsabilidade que o SINSE, enquanto instituição que vela pela segurança do país, tem para a salvaguarda da segurança de todos nós. E foi aí que aparece esse livro, com este título e com estas referências. Mas antes houve um acordo, digamos, para que o general insistisse em patrocinar o livro? Não foi insistência. Eu até fiz uma coisa que me é característica, né? O nosso regulamento de disciplina do serviço, naquilo que diz respeito à deontologia profissional, diz claramente que para trabalhos de investigação científica e de docência, nós nem sequer precisamos da autorização do chefe de serviço. Mas eu fiz mais. Houve algum receio que se tivesse a revelar algum dado? Não, e se tivesse a revelar algum dado, isso teria sido feito antes, porque eu fiz aquilo que não devia. Partilhei o livro com a chefia, partilhei com o meu próprio chefe, e eu próprio pedi para que o meu chefe da altura partilhasse com o chefe de serviço. E isso foi feito, né? Isso foi feito. E foi depois disso ter sido feito que o senhor General Miala prometeu patrocinar o livro. Então, se houvesse alguma coisa, alguma situação, digamos assim, proibida de se revelar, não seria ele a se propor a patrocinar. Como é que ele antes se propõe a patrocinar e depois entende que o livro não devia ser publicado ou que tem... Quer dizer, não faz absolutamente sentido nenhum. Mas nós não precisamos de entrar nesse tipo de detalhes. O que eu procurei fazer, com base na investigação que fiz e em função dos posicionamentos que foram assumidos pelo senhor General Miala, é exatamente uma investigação com caráter de denúncia. E isso para despertar a sociedade e as instituições
que têm competências para tal, a começar pela própria Presidência da República e também vocês, os órgãos de comunicação social, que devem começar por indagar as instituições do Estado quanto àquilo que vem no livro e as suas competências em relação àquilo que está publicado. E se está publicado é porque existem provas para o efeito, para se provar o que é que aconteceu e como aconteceu. E por que é que há crimes? Porque repara que o regulamento de disciplina do SINCE assenta em vários princípios que estão constitucionalmente salvaguardados. Um destes princípios é o princípio da legalidade. Quando não se respeita o regulamento do serviço e se viola o regulamento, não se viola o regulamento, viola-se o princípio da legalidade. Automaticamente se viola a Constituição. Está-se a cometer um crime perante o Estado. E é isso que está em causa, é isso que o livro traz, e é isso que vem, digamos assim, como denúncia, e é isto que deve despertar a atenção da sociedade. E é isso que deve ser debatido. Faz aqui, traça o perfil do general Miala enquanto chefe do Serviço de Inteligência e Segurança do Estado. Qual foi a conclusão? Não, a conclusão, de acordo com os especialistas que analisaram a situação, e isso está no livro, é que nenhuma pessoa com a posição que tem, o nível de responsabilidade que tem, a forma como age, violando procedimentos, violando a legislação que regula e que rege a atividade do próprio SINCE, não pode ser de um indivíduo racional. É impossível isso. Isso é de um indivíduo que tem traços, que tem sinais de perturbação mental. E isso está devidamente descrito. Eu trago, inclusive, os traços elencados por um especialista norte-americano, um psiquiatra norte-americano, que é Hervé Cleckley, que estão aí, que ele chama máscara da sanidade. Porque quando nós cometemos crimes, porque pensamos que estamos salvaguardados pela posição que ocupamos, não somos pessoas normais. Porque quando nós ocupamos uma determinada posição de uma instituição, seja ela qual for, ao nível da sociedade, nós não estamos salvaguardados. Nos é imposta a responsabilidade. A posição que nós ocupamos perante a sociedade, e estando na sociedade, nós somos pessoas que temos responsabilidade não só perante as instituições, as pessoas que nos estão subordinadas, não só perante a sociedade, como perante a nossa família, a nossa parentela alargada, porque nós temos a família nuclear, a família parental, que é mais ou menos, digamos assim, biológica ou consanguínea, e depois temos também amigos e pessoas que nos conhecem, e até pessoas que se revêem em nós quando nós estamos em posição de liderança. Quando nós não temos essa capacidade de avaliar esses elementos todos que estão virados para nós e pensamos que podemos assumir qualquer atitude porque estamos salvaguardados pela posição que ocupamos, então nós não temos condições de sanidade suficientes para estar naquela posição. Não se pode notar aqui que as decisões sejam tomadas em função mesmo também da responsabilidade que a função atribui ou impõe? A função que impõe tem regulamento, tem legislação. E é isso que guia. Aquilo existe precisamente para guiar a nossa conduta. Se você viola, você não tem condições de sanidade para estar aí. Primeiro é que viola a legislação, viola os instrumentos, né? E não olha para a forma como a sociedade olha para si. Então você não tem condições de sanidade para estar aí. E mais, o que nós temos de perceber... Desculpa. Recordando aqui aos ouvintes que estamos a conversar com o Miguel Ângelo, um especialista em questões de segurança e também sociólogo, falava da questão da insanidade. Não é uma acusação muito grave. Não é uma acusação grave, até porque se fosse uma acusação grave, eu tenho estado permanentemente, não digo permanentemente todos os dias, mas uma vez ou outra tenho contato sempre com essas pessoas com quem eu trabalhei e ajudaram do ponto de vista teórico, do ponto de vista acadêmico, a sustentar aquilo que o livro traz.
E, por acaso, o psiquiatra, e todos eles trabalham em áreas forense, disse-me uma coisa: os níveis de tolerância das pessoas, digamos assim, também são avaliados. Isso também diz muito sobre a nossa própria sanidade mental. E o problema não é a sanidade mental, porque todos nós estamos sujeitos a ter algum problema de saúde. O problema é até que ponto essa situação de sanidade mental faz com que nós prejudiquemos o país e prejudiquemos outras pessoas. Até que ponto esta alegada insanidade mental tem estado a prejudicar o Estado no que toca ao funcionamento do Serviço de Inteligência e Segurança do Estado? Decisões mal tomadas e que se redundam em crimes contra o próprio Estado. Quais crimes? Vários. E os Por crimes exemplo? estão aí descritos. Para quem não teve contacto com o livro, pode avançar alguns? Não, porque é o seguinte, caro amigo Avelino, é aquilo que eu disse. Se nós tivermos que entrar em detalhes, tem de ser com os órgãos competentes, porque há coisas que nós não vamos falar aqui, porque também não vão se resolver aqui, né? E o livro está aí precisamente para despertar a atenção da sociedade e despertar a atenção dos órgãos que têm essa competência de aferir a veracidade dos factos. E como eu ia dizendo, este médico psiquiatra com quem eu tenho estado a trabalhar diz claramente que os níveis de tolerância das pessoas também são avaliados. Nenhuma pessoa gostaria de ver o seu nome gratuitamente exposto quando sabe que tem uma conduta irrepreensível. Então, por que o senhor Miala não se vem queixar? Não é porque ele tolera ou porque ele acha que quer deixar as coisas passarem. E vou dizer mais até. Há um grupo de jovens que lida comigo e se revê em mim, que teve a iniciativa de dirigir cartas à Presidência da República e à Procuradoria-Geral da República, e mais uma informação que eu elaborei e que assinei, com os detalhes, digamos assim, do que terá ocorrido, para que esses órgãos assumam a sua responsabilidade. E até hoje não houve nenhuma reação. O que significa dizer que esses órgãos, de certo modo, podem ter sido até também influenciados para que não agissem como tal. Não é? E isso é que é mau. Porque, vejamos uma coisa. Eu li há tempos, por exemplo, que a PGR notificou um advogado por comentários que terá feito a respeito do Presidente da República, que é uma pessoa até que eu conheço muito bem, crescemos praticamente juntos, que é o Zé Carlos Rodrigues. Esta pessoa falou numa rádio, e por ter falado numa rádio, aquilo que disse foi considerado, de certo modo, ultraje ao Presidente da República. Eu lancei um livro, o livro está aí, é do conhecimento público, fala de uma figura, traz traços de conduta da personalidade desta figura, traz os elementos que regulam a atividade do serviço que foram violados e, sintomaticamente, ninguém reage. Há razões para que outros organismos não reajam a esta denúncia pública que faz no livro? Se há razões, só estes organismos podem justificar, mas deixa-me só dizer o seguinte: da mesma forma que eu estou aqui a falar, né, se isso ferir alguma suscetibilidade, certamente a Procuradoria me vai chamar, né, ou vai notificar, como se diz, ou vai convocar, como se diz, para eu justificar aquilo que estou aqui a dizer. Né? E é o que devia acontecer em relação a este livro. E até numa conversa que eu tive com este médico amigo psiquiatra, ele disse-me: numa sociedade como a brasileira, este livro posto em público, ainda que o senhor general Miala quisesse prescindir de uma queixa contra mim, a Procuradoria nunca devia se demitir da sua responsabilidade, atendendo até o nível de responsabilidade que ele tem para o país. Primeiro porque é a indicação de que a personalidade que dirige um serviço tão sensível como o SINS não tem condições de sanidade mental para o efeito.
Segundo, se essas afirmações forem gratuitas, não é só por ser a entidade que é, né? Se essas afirmações forem gratuitas contra um cidadão, e porque todos nós temos o direito de imagem, devem ser consideradas crime. Logo, não é só o senhor Miala prescindir que a situação fica resolvida. Não, a Procuradoria assume a sua responsabilidade. Se ele prescinde, ainda assim eu terei de ser convocado para justificar aquilo que digo e por que digo. E vou lhe dizer mais, para a instituição que é o SINS, nunca se deviam ter tomado as decisões para que assuntos tão sensíveis pudessem correr o risco de serem tratados em programas de rádio, como estamos assim aqui a falar, ou de serem tratados em livro, como foi tratado neste livro. Né? Então, estas situações devem ser devidamente acauteladas, e por isso é que eu próprio, independentemente daquilo que o nosso regulamento diz em relação à investigação científica e à atividade de docência, que dispensam até a autorização do chefe do serviço, eu ainda assim partilhei aquilo que eu estava a fazer com a minha chefia, porque não tenho nada a temer, e achei que era um sinal de consideração e respeito por aquelas pessoas com quem eu tinha trabalhado, porque eu tinha saído voluntariamente de um cargo que eu ocupava e que eu escrevi pedindo a minha exoneração. Mas ainda assim, continuei a ter a mesma consideração e respeito por aquelas pessoas com quem eu trabalhei. E por que traz a público estas, digamos que denúncias contra a chefia do SINS? Quando há crimes que se cometem contra os Estados, devem ser denunciados. E não pudesse ser tratado a nível interno? Se me tivessem dado a oportunidade de o fazer, não teriam sido trazidos para fora. Mesmo com o cargo que ocupou? Exatamente, é só para ver, né? E este é mais um sinal, claramente, e dizia exatamente este médico amigo. Se o indivíduo sabe que eu até tenho capacidade de reagir, quer falando publicamente e de forma destemida, a um órgão como estamos hoje aqui a falar, e que isso pudesse vir de alguma forma até a beliscar, digamos assim, não só a sua própria imagem, mas a criar até um clima de instabilidade interna. Logo, as decisões que se tomam ao nível mais alto devem ser devidamente ponderadas. E isso não foi feito. Quer dizer, não se pode pensar que nós estamos investidos dos cargos para abusar. E depois também, ainda que se queira abusar, é preciso medir a quem abusar. Então, eu tive, ao nível do SINS, pessoas com quem eu trabalhei, foram subordinadas a mim, né? E eu tive em mãos também muitos dossiês sensíveis. Então, não vamos querer pensar que porque estamos investidos da posição tal, porque somos amigos do Presidente da República, ou porque a pessoa tal não tem condições de chegar ao Presidente da República ou a outra entidade qualquer, que podemos abusar. Não há aqui algum risco de ser, digamos que, mal entendido, as pessoas entenderem que tem um problema pessoal contra o general Miala? Não, se houver algum problema pessoal, o próprio general Miala é que deu indicações de ter algum problema pessoal comigo. Porque até a altura em que eu comecei a fazer o meu trabalho e decidi partilhar até com ele, eu tinha como uma pessoa, além de ter sido, ou de ser o chefe do serviço, eu tinha como uma pessoa com muito respeito e consideração. E quando eu, inclusive, recebi a mensagem de que ele estava interessado em patrocinar o livro, pensei que fosse no mesmo espírito que sempre norteou as nossas relações enquanto eu estive em funções. Quer dizer, agora, espanta-me é que depois se toma uma decisão exatamente para me prejudicar. E mais, eu, logo no início, mandei uma informação, uma mensagem, que eu tenho aí os registros todos, ao meu então chefe, e disse claramente que a posição que o senhor general Miala estava a tomar era precisamente no sentido de
pretender a minha eliminação física. Isso está claro. Uhum. Agora, se isso lhe daria alguma glória, ou se isso serviria para ele demonstrar que é uma pessoa muito poderosa, não é? Nós temos conhecimento e sabemos como usar o conhecimento que temos para denunciar essas práticas. E foi exatamente o que eu fiz. O livro está aí, está a percorrer o mundo, tem havido reações de todo lado. Eu já fui contactado por um jornalista da Voz da América, fiz uma breve entrevista à Voz da América, a entrevista está aí a correr o mundo, e tudo isso são situações que devem ser avaliadas na hora de se tomar uma decisão para uma pessoa com a posição que tem. Porque nós não devemos nos deixar abusar, não devemos nos deixar intimidar, até porque nós temos um percurso. Então, o nosso percurso, quer enquanto profissionais, quer enquanto intelectuais, deve ser, digamos assim, respeitado. Não é a posição que se ocupa que faz com que as pessoas pensem que podem abusar de quem quer que seja. No contexto